Olha, gente, para nós cientistas não é uma questão de si, mas de quando uma nova pandemia vai se abater sobre a humanidade. Isso porque a gente aprende com a história, aprende com a história passada, com o presente, para poder nos preparar para o futuro. Dito isso, vários são os laboratórios do mundo que estão trabalhando com patógenos potencialmente letais e que possam vir a causar uma próxima pandemia. A ideia é compreender os mecanismos básicos de transmissão e a fisiopatologia das doenças que esses patógenos provocam. Além disso, desenvolver precocemente vacinas contra esses patógenos. Assim, passa a se ter um arcabouço de vacinas que potencialmente possam proteger a humanidade. Na média, uma vacina leva 10 anos para ser produzida. A exceção foi a vacina contra a Covid-19, que foi concluída, o seu desenvolvimento foi concluído em apenas um ano. Isso porque lá atrás, quando a gente teve o surto de SARS em 2002, a ciência começou a desenvolver estratégias vacinais contra o coronavírus. Como a SARS não virou uma pandemia, essa tecnologia foi armazenada, foi guardada e quando veio a pandemia de Covid-19, ela foi rapidamente utilizada e colocada em prática. Quando eu falo que a gente aprende com a história, é porque o ciclo de pandemias na história da humanidade é muito bem relatado na história. Nós tivemos no Egito Antigo, por exemplo, a pandemia de varíola, nós tivemos outras pandemias como a de sarampo, que começou na Índia e se espalhou pelo mundo inteiro. Nós tivemos a peste negra, que dizimou milhões de pessoas, milhões de vidas na Europa. Nós tivemos a gripe espanhola no início do século XX e tantas outras pandemias que apareceram e que foram relatadas pelos livros de história e que nós, cientistas, aprendemos que isso é um ciclo natural da vida. Então, uma próxima pandemia virá. A gente não sabe quando virá, mas que ela virá, virá. A gente tem então que estar preparado para enfrentar esses desafios que a natureza nos impõe, porque isso faz parte do ciclo natural da vida. Só para vocês terem uma ideia, a estratégia da vacinação se iniciou cerca de 600 anos atrás na China e na Índia, onde naquela época se fazia a variolação, ou seja, se pegavam casquinhas de feridas de pessoas com varíola, esmagava essas casquinhas até fazer um pozinho e soprava-se esse pozinho nas narinas das pessoas que iriam se proteger contra a varíola. O índice de proteção era relativamente bom, cerca de 70%, mas os efeitos colaterais representavam a morte de 30% das pessoas que se submetiam ao método. Quando veio a pandemia de varíola, a mortalidade era muito alta e as pessoas, mesmo com o risco, se submetiam à variolação. Foi então que um britânico chamado Edward Jenner desenvolveu um método de vacinação mais sofisticado que não impactava a morte das pessoas e que foi a partir desse método de vacinação de Edward Jenner no século XVIII que se começou a erradicar a varíola do planeta. Nascia aí o mecanismo de vacinação moderno que a gente conhece e as vacinas foram cada vez mais se aperfeiçoando com métodos cada vez mais seguros, ao ponto de que a vacinação contra a Covid-19, por estimativas, salvou cerca de 14 milhões de pessoas e não impactou nenhum dano às pessoas que tomaram a vacina, mesmo com alguns negacionistas criticando a vacinação, mas são as vacinas que nos protegem contra sarampo, contra difteria, coqueluche, tétano, Covid-19. Nós temos vacina contra meningite, ou seja, vacinas que estão o tempo todo salvando milhões e milhões de vidas pelo mundo afora. Um forte abraço, até a próxima.